abençoadas. É engraçado que fomos nós que começámos este Verdade. trimestre e somos nós que acabamos este trimestre, não é? Um trimestre que falou muito sobre coisas práticas, Verdade. a família, o tempo. E agora, esta última lição vai-nos falar sobre converter corações no tempo final, não é? É verdade. Um dos pontos que nós fomos vendo ao longo das semanas, fomos estudando esta lição, foi que a nossa vida é composta por ciclos ou por fases. E que essas fases, por vezes, correm bem, por vezes correm menos bem, por vezes correm mal, e que, apesar disso, nós podemos ter sempre uma certeza de que as promessas que Deus foi fazendo ao longo da história da humanidade são também aplicáveis a nós. E são a nossa esperança. É verdade, e que nós podemos virar-nos para Deus à procura das promessas que Ele fez, de modo a usá-las na nossa vida, porque no fundo, experimentando tudo, são estas promessas que são a nossa esperança, não só a promessa maior de uma vida eterna, de uma segunda vinda, mas também a promessa de, ao longo desta caminhada aqui na Terra, podermos ter o seu apoio, a sua ajuda, a sua direção através do Espírito Santo. Não é? E é sempre confortante para nós, sabemos que temos essa almofada, essa esperança, não é? Que apesar de, como dizias e bem, das diversas fases que nós passamos pelas nossas vidas, não é? Naquelas em que estamos mais angustiados, mais em baixo, temos essa certeza e essa esperança que nos dá ânimo para continuarmos a lutar. Não é? E durante a semana vamos falar sobre várias histórias, principalmente de dois personagens que marcaram. E começamos muito por uma personagem que é bastante interessante, não é? Que eu acho piada, tem histórias muito engraçadas. Verdade. A vida dele daria assim um verdadeiro filme. É verdade, um filme grande. Bem, mas no fundo, e nós gostamos deste personagem, não é? Porquê? Porque a vida dele é como a nossa, com altos e baixos. Exatamente. Eu sempre pensei como é que um homem passa de um pico de uma montanha para o vale da sombra da morte em 2 segundos, não é? Ao que parece. E sempre, mas é impressionante é como é que ele tinha sempre a certeza daquilo que dizia, a certeza. Há um momento que para mim é a minha história preferida em relação a esta personagem. Esta personagem, nós estamos a falar de Elias. Aquele momento em que ele desafia as outras pessoas, os outros deuses, para ver quem é que tinha o verdadeiro Deus. Aquela certeza com que ele vai para aquele duelo, digamos assim, é de alguém que tem que ter uma ligação extraordinária com Deus. E quando nós lemos a história toda até ao fim, percebemos o que é que se passa com ele a seguir. Sim. Não era nas forças dele que ele se baseava para fazer aquilo. Porque ele vai abaixo e sofre, tem uma depressão depois, porque as coisas... Ele provavelmente teria uma expectativa diferente que depois daquilo que aconteceria no Monte Carmelo, daquela vitória grande sobre os profetas de Baal. Ele achou, ok, o assunto está resolvido e a partir de agora o povo e o rei, isto vai tudo se modificar e vamos todos aproximar-nos de Deus, e de repente ele percebe que não foi assim, que ele continua a ser ameaçado e ele entra aqui numa espiral descendente ao ponto de acabar por dizer: eu quero morrer, eu não quero continuar a viver, eu não quero continuar mais nesta vida, mas Deus esteve sempre ao lado dele, mas ele nunca se afastou de Deus, digamos. Apesar daqueles episódios todos que teve, ele nunca se afastou de Deus. E mais, Elias, por onde passava e pela experiência e pelos relatos que nos são contados, de certeza absoluta que ele demonstrava às outras pessoas que aquele Deus era o verdadeiro Deus, aquele Deus que ele acreditava era um Deus de amor, era um Deus de verdade. Vemos isso pela viúva, não é? Verdade. Mas antes de entrarmos a fundo, nós já começámos aqui com Elias, há outro personagem bíblico também que é fenomenal, apesar da história não ter corrido bem, o que é importante. De quem Jesus disse: não há outro nascido de mulher maior do que este. E estamos a falar de João Batista. João Batista, é interessante que
uma pessoa como estas, a quem Jesus faz um elogio destes, não há outro maior nascido de mulher do que João Batista, termina a sua vida como? Daquela maneira. Preso, decapitado. Com uma aparente derrota, uma aparente falha, aparentemente perda. sem alguma justificação. Verdade. E sem merecer, não é? E sem merecer. Mas, no entanto, a grandeza perante Deus não é avaliada ou não é decidida com base no sucesso aos olhos humanos, mas com base em várias coisas, mas no papel que se tem no seu plano, no plano divino para a humanidade, e era isso que João Batista desempenhou bem e foi obediente a Deus. E João Batista, há muitos textos que menciona de seguir a Deus, é este o Cordeiro de Deus, de nos arrependermos, de não, ao fim e ao cabo, não perdermos tempo, de realmente nos agarrarmos ao que é importante, né? E é engraçado ver estes dois personagens, como é que eles têm tanto em comum e com histórias bastante diferentes. E com finais diferentes. Mas é interessante que há aqui um ponto comum destes dois heróis da Bíblia, digamos assim, esta questão da conversão do nosso coração a Deus, não é? Quer um, quer o outro, tinham como missão ajudar o povo a voltar para Deus, não é? João Batista a preparar um povo para a vinda de Jesus, não é? E Elias a preparar um povo para retornar a Deus, a quem eles tinham... um povo que já tinha estado, que se afastou, depois, nós sabemos a história, né? Os profetas de Baal, o rei de Israel casou com Jezebel, que era adoradora de Baal, e houve aqui uma mistura e um afastamento progressivo de Deus, ao ponto de Elias dizer: eu sou o único, exatamente. E depois Deus até lhe diz: calma, não é? Não estás sozinho. Elias realmente tinha situações, diria algumas hilariantes. Verdade. E agora a lição falava nisto e eu também me perguntei mesmo: o que é que significa isto de converter os corações? Não é? E a lição lança várias pistas. A reconciliação do povo de Israel com o Senhor. Não é? Portanto, certamente eles queriam que o povo, ou cada um de nós, aplicando a mensagem hoje nos nossos dias, nos aproximássemos de Deus. E de Deus. E diz. E nos relacionássemos e nos rededicássemos a Deus, digamos assim. Recomeçássemos uma relação com Deus, não é? Há aqui uma frase da lição que eu achei bastante interessante, que fala: eles referem-se à restauração e à renovação dos relacionamentos familiares. Verdade. Os relacionamentos entre pais e filhos são uma expressão prática da fidelidade à aliança com Deus. É verdade. Há vários aspectos aqui que podíamos ir buscar. Um é, se os nossos lares não houver esta união, esta relação de uns com os outros, com Deus na base, que testemunho é que nós damos? Testemunho, e com que legitimidade é que nós podemos falar aos outros, de ser cristãos, não é? É interessante que ainda esta semana eu li uma coisa gira, que era gira, entre aspas, mas que nos faz pensar muito. Em Apocalipse, quando Deus fala para a igreja de Laodiceia, Deus diz assim: eu prefiro que tu sejas frio do que sejas morno. Ou seja, eu prefiro que estejas afastado de mim do que estejas num meio termo em que nem és uma coisa nem és outra, não é? Isto faz-nos pensar. E aqui nós precisamos de que nos nossos lares, e o tema das lições deste trimestre foram centradas na família e no lar, precisamos que os nossos lares sejam dignos e reflitam a presença de Deus. Eu acho que isso é um aspecto fundamental, e a lição aborda muito isso do que eu estava a dizer em relação à família e esta reunião de família, haver o culto familiar, a relação entre pais e filhos, do ensinar as histórias aos filhos, de ensinar o amor de Deus. E nós, quando temos numa família este espírito bem presente, torna-se muito mais fácil nós conseguirmos transportar isso cá para fora, não é? Não só no nosso relacionamento com os nossos irmãos, bem como com outras pessoas que não conhecem a igreja ou que conheçam a palavra através de nós. E o que eu mais retiro destas lições, não só desta, mas de toda esta mensagem, é que realmente
esta união da família, este amor de Deus presente na nossa família, o querer fazer o pôr do sol, o querer fazer oração, o querer fazer meditação, o querer passar tempo com Deus e em família, é extremamente importante, não só para um bom funcionamento da família, o bom relacionamento entre os pais e os filhos e quem faça parte da família, bem como para o resto das pessoas que estão para o resto eu diria o resto da igreja e o resto da sociedade, não é? Eu quando estudei esta lição, lembro-me de dar por mim a pensar que é das coisas mais difíceis de se fazer hoje em dia, é de conseguir termos todos tempo para estarmos todos juntos um momento por dia para podermos fazer, por exemplo, um culto familiar. É verdade. Porque uns chegam uma hora, ou outros chegam a outra, ou têm muitas atividades. Mais cedo, outros deitar mais tarde. Ou estudar porque têm testes, claro. Porque têm escola, porque... E há atividades, enfim. Pronto, e chegas, já estás cansado, está na altura das crianças se deitarem e no dia a seguir volta a ser exatamente volta a ser esta rotina. Eu acho que é um dos pontos que mais frágeis da sociedade hoje em dia, esta e mais dramáticos, porque isso depois faz com que as famílias comecem a afastar-se. Não têm uma ligação. Bem presente. E depois o que acontece muitas vezes é quando chega aquele dia em que temos mais tempo para refletir, que será a partir da sexta-feira à noite, muitas vezes devido ao cansaço, e é natural, devido ao cansaço da semana, queremos é ir para a cama, é descansar, porque depois no dia seguinte também se acorda cedo para vir à igreja, e às vezes perdemos este lado que é tão importante na vida familiar. É verdade. E depois nós, às vezes, questionamos como é que gerações de jovens que nasceram numa igreja, que cresceram numa igreja e depois, de um momento para o outro, decidem afastar-se e não virem mais. E por vezes, desculpa, por vezes, esse afastamento vai sendo progressivo e nós não nos vamos aperceber. É verdade. Portanto, não há esta ligação entre nós, família e igreja, e nós, família, lar, e com Deus, e isso muitas vezes permite que haja um afastamento progressivo, sem uns darem pelas dificuldades que outros estão a viver na sua caminhada com Cristo, que é normal que haja. Ainda falámos de Elias, que teve dificuldades e problemas que prejudicaram a sua caminhada com Cristo, com Deus, mas nós precisamos de ter esta relação entre uns com os outros e com Deus, digamos, Deus a olear o relacionamento não só da família, mas da igreja e da junção das famílias da igreja. É impossível. Há uma frase que Jesus dizia quando o acusaram de expulsar os espíritos em nome de Satanás, de Belzebu, não é? Os fariseus diziam que Cristo expulsava os espíritos porque ele mesmo também pertencia a esse grupo. E Jesus diz, não se esqueçam que uma casa dividida não se sustém, não sobrevive. E no fundo nós podemos aplicar isto à igreja e ao nosso lar. Se nós não estivermos unidos uns com os outros e com Deus a olear estas rodas dentadas dos nossos relacionamentos, nós não vamos ter muito mais dificuldade em conseguir viver e suportar as agruras que vão surgindo ao longo das diferentes fases da vida, como nós vimos em várias lições. E será muito mais difícil nós, não tendo Deus no nosso culto familiar, não fazendo de nós o culto familiar, será muito mais difícil nós depois tentarmos converter outros corações que não os nossos, né? Tentar converter outras pessoas sem nós estarmos primeiro, entre aspas, convertidos, digamos assim, será uma missão muito mais complicada. É verdade. Mas antes de tu falares, que eu sei que já ias falar de uma experiência, vamos ter então o nosso momento musical e depois do momento musical vamos então continuar com essa experiência que tu vais contar. Até já. Senhor, entrego o meu amigo a ti, o melhor
para falar por mim. Entrego o meu amigo aqui. Senhor, entrego o meu amigo a ti. Não tenho outro igual, eu sei que o amas mais que eu. Eu quero ajudá-lo, mas tem de ser ele a decidir. Entrego o meu amigo aqui. Ele acha que faz o que é correto, mas sei bem que não. Está a ficar preso a este mundo, não se consegue libertar. Entrego o meu amigo aqui. Senhor, entrego o meu amigo a ti, o melhor que eu já conheci. Entrego o meu amigo aqui. E tivemos mais um momento musical que vem aqui enriquecer as nossas palavras cruzadas e agradecemos à Igreja de Avintes a sua colaboração no seu programa Sexta à Noite, aqui nas nossas palavras cruzadas. E realmente, esta experiência, esta é uma história bíblica impressionante. Esta história de Elias nos altares tem pormenores que eu sempre achei soberbos, como ele ter feito uma vala à volta do altar. Eu acho que se nós transportássemos a história de Elias para um filme, nos filmes nós temos determinados, como direi, definições, digamos assim. Sim. Se é um filme de terror, de comédia, suspense. E acho que aqui o Elias, nesta história que vais contar do altar, isto dá para tudo. Dá para a comédia, dá para suspense, dá para drama, dá ação. É extraordinário. É verdade. Aqui há muitos pormenores. Eu convido todos a lerem com calma estas passagens sobre Elias e os 400 profetas de Baal, não é? Tem a comédia, o gozo dele. Gritem, que o vosso Deus pode estar a dormir, pode estar adormecido, ou se calhar foi viajar, não é? Houve. É uma coisa impressionante. E ele aparentemente sozinho, e o povo ali à volta, e aqueles profetas a gritarem e a cantarem, ele deu-lhes meio-dia de avanço, não é? Nada. E não aconteceu nada, e depois, então Elias vai buscar 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e depois eles podiam, os profetas de Baal escolheram o sacrifício que queriam entre os dois animais. Eles escolheram o que quiseram. Depois, sim senhor, então dizem, ok, fizeram tudo, não resolveram, o vosso Deus não falou, então agora vamos ver quem é que é mesmo Deus. E é interessante que ele, ao montar o altar, e o desafio era fazer descer fogo do céu. E o que é que ele faz para dificultar? O que é que ele faz para dificultar? O que é impressionante. A confiança que ele tinha de alguém que tem mesmo um relacionamento próximo com Deus. Ali, ele sabia, não havia a mínima dúvida de que Deus ia fazer aquele milagre. E ele sabia que Deus estava com ele e que era chegado um momento e que Deus não iria falhar. E que Deus não ia falhar. Então despejou 12... não sei, recipientes cheios de água, que encharcou o sacrifício, encharcou o altar e ainda encheu uma vala à volta. Bom, aquilo estava tudo ensopado, digamos assim, não é? Mas Elias sabia que assim que orasse
e que pedisse a Deus para fazer descer fogo do céu, aquele sacrifício iria acontecer. Eu rimo por isto porque uma vez, quando eu era adolescente e ia aos acampamentos, quando era desbravador, houve num acampamento regional, era esta a história do acampamento, então houve um clube que tinha que retratar esta situação. Então eles tiveram a feliz ideia de subiu para cima de uma árvore com uma frigideira com óleo e construiu-se o altar cá embaixo e depois ele pegou fogo ao óleo e mandava cá para baixo. Mas aquilo não correu lá muito bem, houve ali uma série de peripécias e pronto, não é fácil simular isto. Eu sempre... Quase. Eu sempre que ouço esta história lembro deste acontecimento neste acampamento. Mas há aqui um pormenor que é delicioso, que é as chamas lamberam e secaram a água que existia na vala. Não é? E, mais uma vez, o apelo, como o apelo de João Batista, o apelo de Elias aqui era: vejam quem é Deus e não estejam indecisos entre Baal e o Deus de Israel. Escolham quem é o verdadeiro Deus. E aqui ficou demonstrado que assim que Deus faz descer o fogo do céu com este aparato todo, o povo diz: não, nós sabemos que Deus é o Senhor, que Deus é o Senhor. E desta maneira voltaram para Deus. O que é que nós podemos tirar daqui para hoje? Se a tua vida for uma demonstração do poder de Deus, se Deus te usar para fazer milagres na vida dos outros, quem está à procura de Deus vai olhar para ti e vai reconhecer o teu papel nesta missão de reconverter os corações a Deus. Não é? E esse olhar só é possível se efetivamente nós tivermos essa relação com Deus. Não é? Se nós tivermos essa certeza de que Deus não nos vai falhar, a certeza que Deus vai estar connosco independentemente da situação em que nós possamos estar a passar. E aqui na lição, mais à frente, fala-nos que antes de nós falarmos aos outros, primeiro temos de ser nós a estarmos com Deus, a nossa família a estar com Deus. Este altar de Elias estava desfeito. Exatamente. E ele teve que juntar as pedras, não é? Então, e há uma pergunta que a lição nos faz, é: como é que está o altar da nossa casa? Está destruído, está desmontado, ou está pronto para oferecer um sacrifício agradável a Deus com a nossa família? Há uma frase que é muito... Que também gostei bastante da lição e que é muito focada nisto que estamos a falar, não é? Que diz: até que os princípios do Evangelho, da unidade, do amor, do autossacrifício se manifestem entre nós, especialmente na nossa família, seremos impotentes para partilhar esta mensagem com os outros. E eu vejo isto um bocado, se calhar, por defeito de profissão. Todas as pessoas que estejam ouvidas em ter que vender ou... quando nós vamos a algum sítio comprar alguma coisa, se o vendedor, se a pessoa que está do outro lado não nos transmite confiança naquilo que nos está a vender ou naquilo que nos está a dizer, muito dificilmente nós vamos sair dali com a certeza de: fiz uma boa escolha, ou adquiri um bom produto. E eu vejo muito isto, não que estejamos aqui a vender, não é nada disso, mas se nós não estamos confiantes, se nós não acreditamos naquilo que estamos a pregar, muito dificilmente nós vamos conseguir... fazer com que os outros, com que os corações sejam... Se não vivermos aquilo que pregamos, não vale a pena pregar. Porque é apenas uma demonstração teórica de algo que não é vivido. Há outro pormenor aqui que é importante quando nós estamos a falar de converter outras pessoas ou de apresentar a Deus a outras pessoas. Daqui deste milagre do fogo que desceu do céu, o fogo não desceu sobre os 400 profetas de Baal. O fogo desceu sobre quem? Sobre o sacrifício que estava sobre o altar. Exatamente. E a lição depois diz-nos que isto é um simbolismo de que o castigo de Deus não é direcionado aos pecadores, mas sim sobre Cristo. Ele é que sofreu o castigo do pecado, da transgressão da humanidade. E, portanto, Ele quer é que o povo se aproxime dele. É verdade, se o nosso altar, quer do nosso coração, quer do nosso lar,
não está montado e não tem os sacrifícios diários que eram feitos de manhã e à noite, e se nós não colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, dificilmente vamos ter capacidade de pregar ou de falar de alguém deste Deus, porque nós mesmos não o conhecemos na prática, até podemos conhecer teoricamente. Não é? E fazendo assim um balanço final, não só desta lição, mas deste conjunto de lições que nós tivemos a abordar durante este último trimestre, se houve coisa que Jesus, quando esteve nesta terra, fez, foi não ser indiferente. Não agradou a todos, não é verdade, mas toda a gente o conhecia. E às vezes eu penso que se realmente nós também somos assim na nossa sociedade, se somos assim com a nossa família, com a nossa igreja, com quem nos rodeia, né? No nosso trabalho, no nosso trabalho, faculdade, escola, em qualquer lugar. Se realmente as pessoas que estão à nossa volta conseguem perceber que nós somos diferentes, que temos alguém, e atenção que não é preciso chegar ao trabalho ou a qualquer sítio e contramensar com a Bíblia e estudar e estar com as pessoas, porque se calhar se fizermos isso, as outras pessoas também não vão estar dizer, olha, onde é que tu deixaste a nave, não é? Pois. Mas se calhar não é a melhor forma de abordar, não é isso que estamos aqui a dizer, mas sim, nós demonstramos através dos nossos atos, dos nossos comportamentos, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de agir, que realmente, espera, há aqui alguém diferente. Só contar uma história que aconteceu ontem, um gesto muito simples num trabalho. Uma senhora estava atrás de um senhor na fila para ser atendida, só que ela estava com alguma pressa e o senhor estava no seu direito de ser atendido. E quando o senhor foi chamado para ser atendido, o senhor percebeu que a senhora estava com pressa e disse, olha, pode passar. E ela olhou assim para ele, então, mas você está à minha frente. E ele disse, não, esteja à vontade, eu tenho tempo, você pode que... E ela quando foi atendida pela minha colega, ela agradeceu muito ao senhor e depois ela dizia, olha, já não estou habituada a isto. Ela te disse, a cavalheira, já não estou habituada a esta... E foi este cuidado, foi um pequeno gesto, quer dizer, não é nada de especial, mas infelizmente, hoje em dia, estas atitudes para com os outros são tão anormais, tão invulgares, que já achamos estranho. É verdade. Eu lembro-me sempre... quando falamos nesta questão de marcar a diferença, de revelarmos aos outros, quando em São Mateus 25, Cristo se dirigia àqueles que estavam salvos, e ele diz-lhe, vocês estão salvos porque no fundo cuidaram dos vossos irmãos. Deram de beber, foram visitar quando estavam doentes, vestiram, quando estavam presos. E esse grupo depois diz o quê? Mas quando é que nós fizemos isso? Eu não me lembro de ter feito isso. Ou seja, eu não me lembro de ter feito isso propositadamente. E esta conversão dos corações que João Batista pregava, no fundo, o que quer dizer é que se o nosso coração estiver entregue a Deus e convertido a Deus, esses atos vão ser espontâneos. Vão ser aquilo que nós somos. A nossa natureza é transformada e nós passamos naturalmente a ser assim. A ser assim. E é isso que faz a diferença. Estas pessoas que foram premiadas, digamos assim, com a vida eterna, por terem um comportamento digno para com o resto da humanidade, não se lembravam, porque era uma coisa natural. Não é? E às vezes nós somos confrontados, mas eu fiz isso, mas eu nem irei por isso. Não é que a pessoa não ache importante. Não é que não ache importante. Mas já brota do interior. É tão natural que a pessoa já não faz aquilo a pensar, não, eu vou fazer agora isto com aquelas segundas intenções. Não, nada disso. Não. É porquê? Porque tem um relacionamento tão próximo com Deus, que é transformado, e isso só se consegue com um altar no lar, um altar no nosso coração, passando tempo com Deus com frequência, todos os dias, ouvindo a voz de Deus. Se nós nos colocássemos no lugar de Elias e alguém nos dissesse, olha, tu vais orar para descer fogo do céu. Exato. Nós saberíamos, o desafio saberia... Não, isso... Não, isso confio em Deus, mas... Mas calma, não tenho essa capacidade. E nada melhor para terminar um trimestre e a lição do que
como converter corações nos últimos dias. No fundo é isto que nós temos estado a falar. O nosso viver, a maneira como nós somos, como tratamos os outros, quer no nosso lar, quer no trabalho, quer na igreja, isso é o maior testemunho, não é? Do que às vezes nós somos muito lestes ou muito rápidos a apresentar um estudo bíblico, a defender determinada doutrina ou determinada posição, mas depois entramos no carro e chamamos nomes ou ofendemos alguém que se atravessa à nossa frente. É mesmo, ou se amanhã estamos aqui e quando vamos para casa à hora do almoço, estamos a caminho da casa e se calhar dizemos isto ou aquilo ou fazemos algo que não está correto. Não é? Verdade. E aí, como aquele ditado português, não bate a bota com a perdigota, ou seja, aquilo que disseste não corresponde àquilo que tu sentes e àquilo que verdadeiramente se passa dentro de ti. E outro pormenor muito importante é o exemplo que nós demonstramos para os nossos. Claro. É? Para os nossos filhos, para aqueles que nos rodeiam. Que estão à nossa volta. Esta situação da família, e para acabar, é extremamente importante aquilo que estavas a dizer, de nós termos a nossa família bem construída, digamos assim, com Deus presente sempre no lar, bem como a preocupação que nós temos pela outra família, não de sangue, mas a outra família de fé, que é a nossa igreja, de realmente sabermos quem é o irmão que está ao nosso lado, que dificuldade é que passa, se passa por dificuldades, se precisa da nossa ajuda, porque só assim é que nós conseguimos realmente tentar viver como Jesus viveu, né? Preocupado sempre com os seus, preocupado com a sua família, com os seus irmãos, com os seus amigos, porque isto, no fundo, baseia-se tudo em relacionamento. Verdade. E eu acho que se nós, como igreja e como famílias, tivermos relacionamentos fundados em Deus, nós vamos refletir o seu amor e o seu carinho pela humanidade. Eu lembro-me sempre que quando Moisés desceu do monte, depois de estar 40 dias com Deus, o povo olhou para ele e viam que ele tinha estado com Deus. E acho que... Imagina o que é que não refletia... O que é que não refletia aquele tempo que ele passou dia e noite em comunhão com Deus no monte. E nós podemos, de certa maneira, pedir a Deus que consigamos organizar a nossa vida, o nosso tempo, para podermos passar tempo com Ele, para que no nosso dia-a-dia nós possamos refletir e possamos brilhar a luz que vem de Deus e que essa luz possa guiar outros até Ele, assim como Moisés, quando desceu do monte, brilhava e refletia a luz de Deus. Penso que só assim conseguiremos, na sociedade que vivemos hoje em dia, com tanto apelo, tanta velocidade, tanto barulho, tanto ruído ao mesmo tempo, ter uma luz, ter um farol que possa refletir a luz de Deus e possa converter os corações ao Senhor nestes últimos dias. E chegamos ao fim das Palavras Cruzadas desta semana e deste trimestre. Vamos para a semana iniciar um novo tema, um novo trimestre. Não vamos dizer, porque assim as pessoas vão à procura. Estamos também a iniciar a época de férias. Desejamos a todos umas boas férias e que aproveitem o tempo de férias também para continuarem a seguir as Palavras Cruzadas. E despedimos até uma próxima e boas férias, se for o caso. Boas férias para todos.